Junho é o mês do orgulho LGBTQIA+. Você sabia disso? E nesse vídeo eu vou falar da letra L, o que ela representa. Eu sou Emerson Oliveira, trabalho com psicologia e sexualidade. Para falar então um pouquinho do L, eu tenho que contar um pouquinho da história, por que o L está em primeiro lugar e o que é o L. Você já ouviu falar na sigla GLS? Se você é um pouquinho mais velho, tem aí seus 25, 30 anos, já ouviu falar. Bom, GLS era a representação então de gays, lésbicas e simpatizantes. E esses simpatizantes incluíam então bissexuais, transexuais, travestis e pessoas que simplesmente gostavam do público L e o público G. E aí falava, sou simpatizante. Mas aí ficou inviável usar só esse termo. E aí então evoluímos para o GLBT, que inclui então gays, lésbicas, bissexuais e o T, que é de transexuais, transgêneros e travesti. Mas também foi feita uma nova atualização, percebeu que vamos mudar um pouco isso. Então ficou a nova mudança a partir de 2008, LGBTQIA+. LGBT, né? O QIA+, é mais atual. Mas mudou a ordem, né? Colocou então o L na frente do G. Por quê? Porque o L representa as lésbicas, a homossexualidade feminina. E era um pouco se falado, pouco representado. Então, colocando o L na frente, a gente dava mais visibilidade um pouco para as mulheres, e principalmente para as mulheres lésbicas, para elas serem lembradas e serem faladas. Porque só parar para pensar, antigamente era falado parada gay. Então, a palavra gay sempre estava lá em pauta, nos estudos e tudo mais. Então agora se fala parada do orgulho LGBTQIA+. Então é a parada para todas essas siglas e para todo mundo que se sente convidado a participar e respeita todas essas siglas. Então primeiro aí, né, a mudança, por qual motivo da mudança do L ser a primeira letra. E o L então representa a homossexualidade feminina. Isso quer dizer que são mulheres que têm atração sexual ou desejo romântico por outras mulheres. A homossexualidade então representa homens e mulheres, mas a letra L representa lésbicas. E aonde que vem a história das lésbicas? Né? De onde que surge essa palavra? Safo, a poetisa grega que viveu na ilha de Lesbos, entre os séculos 5 e 7, ou se não, entre 6 e 7, a gente não tem aí uma data específica que cada texto fala um período. O importante é que é nessa época aí, antes de Cristo. Então, ó, a história é antiga. O que Safo fez? Safo, ela liricamente cantou os sentimentos de amor entre mulheres. Foi um modelo que primeiro ensejou a delicadeza, particularidades desse tipo de relacionamento. Então, naquela época ali, ó, já tinha questões sobre as lésbicas, sobre a homossexualidade. E por ser uma ilha que se chama Ilha de Lesbos, o nome lésbica surgiu daí também. Você sabia disso? Eu não sabia. Descobri agora pesquisando sobre isso e lendo o meu livro que eu tenho sobre sexualidade. Então, o nome surge aí. E para a gente entender que a homossexualidade é lá do século V a.C. Então, ó, é assunto bem antigo, mas provavelmente naquela época lá era um pouco melhor entendido. Né? E a gente passou por vários processos no mundo que deu uma bagunçada na cabeça do pessoal. Aí a gente vai para pontos importantes, então, que é o público L. Falar de lésbicas e falar de homossexualidade envolve a história dos homens também. Então, primeiro, a homossexualidade ela deixou de ser doença em 1993, então faz apenas 27 anos. Antes disso era considerada doença e existia até tratamento para ver se a gente conseguia uma cura gay. Né? A palavra cura gay é falada agora, mas existia tratamento de aversão. O que acontecia nesse tratamento? Era tratamento de eletrochoque, tinha alguns medicamentos, principalmente com os homens, porque na história ali não se fala muito, pelo menos eu não vi falando muito dos tratamentos com as mulheres, mas era o tratamento para todo mundo. Então,
as mulheres que também eram descobertas como lésbicas, né? Tinham que passar por esse tratamento porque isso é uma doença e você não pode ser assim. Você tem que ser heterossexual, você tem que gostar de homem e um homem gostar de mulher. Isso na década de 60 e 70, para vocês terem uma ideia, tá? A palavra homossexual, né, homossexualidade, ela surgiu também lá por 1868, né, a palavra homossexual, então mais direcionada ali também para os homens. E em 1999, o Conselho Federal de Psicologia colocou então que era vedado, proibido, colocar a homossexualidade como doença. Então, quando alguém sofre por a sua orientação sexual, normalmente isso vem de forma externa, então as pessoas julgam pelo preconceito, pela religião, por várias questões aí que a pessoa pode sofrer por ser o que ela é, ou está em confusão, não se entendendo qual é a orientação real dela, ela vai ao psicólogo e o psicólogo não pode tratar isso como doença, isso é proibido. Mas ela pode tratar as questões que isso está trazendo. Então, por exemplo, está gerando ansiedade, gerando uma depressão, gerando pensamentos de morte ou suicídio. E aí vai conseguindo constituir aí uma história para que a pessoa se encontre e ela começa a perceber que está tudo bem ela ser homossexual. O que não está bem é o mundo. O mundo como vê essa situação, mas ela está bem e ela vai se encontrando e se entendendo e aí ela consegue um equilíbrio emocional e ter saúde, que é o principal. Então, agora, quando um psicólogo quer colocar isso como doença ou fazer a cura gay, daí já está indo para outros campos, é campo de denúncia, é proibido, porque, gente, nenhum lugar no mundo conseguiram ter a cura gay, tá? A cura gay, no caso, a cura da homossexualidade, nenhum, não tem. Não tem nenhum método científico, nada, até por isso que caiu em desuso a homossexualidade como doença. Então vamos colocar isso na nossa cabecinha aqui, a partir de agora, falar, tá, isso não é normal. Não é normal achar que isso não é normal. Isso seria a forma melhor de pensar. Mas o que acontece em particular com as mulheres lésbicas, né? Antes de chegar também na parte particular das mulheres lésbicas, tem os direitos. Então, porque os direitos daí são para todas as letras, né? Primeiro que em 2020, agora nesse ano, o LGBTQIA+, pode doar sangue. Então é uma conquista aí pelo Tribunal da Justiça, não foi? Supremo Tribunal Federal, né? Ele quebrou aí a restrição e agora os homossexuais, todo LGBTQI pode doar sangue. Em 2013, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, também colocou aí como o casamento homoafetivo, que todos os cartórios têm que aceitar, tem que ter a união estável, que é também uma grande evolução, porque daí você tem os direitos, se você fica viúva, você tem os direitos igual a um hétero, um casal hétero, ou convênio, enfim. É tudo isso para melhorar a vida das pessoas, para elas terem uma dignidade de vida. Deixa eu ver se aconteceu mais algum fator importante. Claro, o fator da homofobia. A partir do ano de 2019, né, esse vídeo está sendo em 2020, então o ano passado, foi considerado aí crime a homofobia. Então, as coisas estão melhorando, mas ainda existe muita coisa para ser falada, muita coisa para ser construída. E a atenção com as mulheres lésbicas é principalmente em sua saúde. Pois é, mulheres, tem que se cuidar. Vocês, por ser lésbicas, não deixam de ser mulheres, certo? Então tem todas as questões hormonais, ginecológicas que precisam fazer exames, precisam ver como que está o funcionamento aí da vagina, do órgão reprodutor feminino, tudo. Tem que ir ao médico igual as outras mulheres vão. Mas não vai ter filho. Mas não tem penetração vaginal com o pênis, enfim, não importa. A questão tem que cuidar da saúde. Por quê? Porque a mulher tem que fazer exame de mama, tem que fazer exame de Papa Nicolau, tem que fazer exames referentes a HPV, porque as infecções, infecções sexualmente transmissíveis, elas estão aí para todo mundo, independente da orientação, elas existem. E se a gente não se cuida, não se orienta, fica mais suscetível, fica mais em risco.
E se a mulher não sabe como está a sua saúde sexual, é pior ainda, porque pode ter algumas infecções que vão influenciar, né, na abertura de outras infecções. Então, tem que ir ao médico, ao ginecologista, periodicamente. Só que aí tem a questão do preconceito desses outros profissionais. Então, tente buscar profissionais que têm aí uma especialidade em sexualidade, em educação sexual. Tentem conversar com o médico e falar: olha, minha questão é o seguinte, eu sou lésbica, eu quero cuidar da minha saúde. E aí, tem alguma questão com isso? O médico não pode ter questão com isso. Tem que cuidar igual outras mulheres, certo? E também tem a questão do estupro corretivo que as mulheres lésbicas sofrem, que homens acham, alguns homens, ou até mesmo algumas mulheres, que ser lésbica é porque não conheceu um homem de verdade, que não provou. Ah, mas é que você nunca provou. Gente, não vamos diminuir a humanidade nisso, né? Mas infelizmente isso acontece. 6% de mulheres no Brasil, aí nos estudos feitos, elas fazem denúncia por estupro corretivo, que os homens falam que agora você vai saber, agora você vai virar mulher. Da mesma forma que pode acontecer com um homem, né? Agora você vai virar homem, então tem isso também. Então isso é triste, isso é violento, isso é desumano. Mas agora temos pelo menos uma lei, né, de homofobia para ser usada, tem os casamentos, tem as doações, então tem o lado bom. Mas tem muita coisa que precisa ser entendida, ser conhecida. A luta é ainda aí, tem muito tempo para lutar, muita coisa para ser melhorada. Mas primeiramente, se as mulheres começarem a cuidar da sua própria saúde, já é um grande passo também. Então, vão ao ginecologista, né? Cuide da sua saúde. E as pessoas que têm preconceitos, leiam mais, vejam a história. Não caiam só na ideia de que um dia isso foi doença. Já nem é mais considerado doença já há 27 anos. Vamos se atualizar. Vamos perceber o ser humano como ser humano, com dores, com alegrias, com sonhos. Bom, esse é o vídeo sobre a letra L, mas aqui tem disponível o LGBTQIA+. Assista a todos os vídeos e descubra um novo mundo, o mundo do orgulho LGBTQIA+, o mundo do arco-íris, que cada um tem uma representação de cores. Você vai com certeza se transformar em uma melhor pessoa. Até o próximo vídeo.